Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar das televisões de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos e meio, sempre analisando através dos detentores do poder, nas mais variadas áreas, política, pública, privada, universitária, esportiva, cultural, etc., a fim de que se conheça como é que esses segmentos da sociedade são dirigidos. Hoje eu tenho uma grande satisfação de ter como convidado o professor doutor Rafael Parente, que é membro do Conselho Federal de Medicina e mestre e doutor em ginecologia. E vamos falar um pouco e, de certa forma, analisar o momento atual de interferência, muitas vezes, do poder público na liberdade de consciência e no exercício profissional. Isso porque o Conselho Federal de Medicina recentemente tomou uma posição no sentido que, a partir da 22ª semana de gestação, não haveria mais possibilidade de fazer o aborto em face de haver a possibilidade de vida uterina do nascituro. E, estranhamente, apesar da minha amizade, admiração e livros escritos que tenho com o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que não há limite, o que vale dizer, se tiver a possibilidade de fazer um aborto um minuto antes de nascer o nascituro, isso é normal. Um minuto depois seria homicídio doloso. Uma diferença de 2 minutos apenas, por aí se vê a ilogicidade. Mas o que é mais importante, antes de já colocar, ouvir a opinião técnica do professor Rafael Parente, um dado interessante. Primeiro dispositivo da Constituição Federal, o artigo 5º, no que diz respeito ao primeiro dos direitos e garantias individuais, diz que é inviolável o direito à vida. Se é inviolável o direito à vida, no momento em que a vida extrauterina é possível, é evidente que o fato de estar ainda no ventre materno não modifica essa inviolabilidade de um direito em que o ministro Carlos Vaz de Brito dizia no passado que tinha que ter possibilidade de vida fora, para aí, evidentemente, se dar o direito à vida. Se a Constituição há a inviolabilidade do direito à vida, se o nascituro pode viver extrauterinamente, como é que vai prevalecer um Código de 1940, a legislação ordinária, dizendo que essa deve valer mais do que está na Constituição? É isso que nós vamos discutir aqui, ouvindo agora alguém que é um especialista técnico na matéria. Doutor Rafael, muito prazer em estar aqui conosco. Queria agradecer, então, ao professor Visgandra. É uma honra estar no programa com o senhor. É a segunda vez que eu participo do programa. A outra vez foi enquanto eu era secretário nacional e agora como conselheiro federal de medicina. A nossa resolução, baseada no direito que a lei de 1957 nos dá, que diz que é o CFM que diz o que os médicos podem ou não fazer, o que é ato médico ou não, nós regulamentamos na plenária do Conselho Federal de Medicina de que o método de assistolia fetal, a partir de 22 semanas, nos casos de estupro, ele é antiético, ele é um método de tortura e ele não deve ser feito em hipótese alguma. Ponto. Por quê? Porque, além de não provocar benefício nenhum à mulher, muito pelo contrário, ele pode provocar malefício, infecção e tudo mais, ele mata um bebê viável. E é por isso que vem a idade gestacional de 22 semanas, porque a partir de 22 semanas, aquele bebê ele tem uma chance de sobreviver fora do útero, que tão maior vai ser quanto mais idade gestacional. É importante deixar claro que em nenhum momento o Conselho Federal de Medicina está dizendo que aquela mulher tem que continuar com aquela gravidez que ela não deseja fruto de um estupro. Simplesmente, nós estamos dizendo que ela pode retirar aquele bebê, mas não matar antes. É simples. E aquele bebê, caso ela não queira ficar, ele vai ficar na guarda do Estado e vai ser colocado para adoção, e não faltam pessoas para adotar recém-nascido. É importante explicar isso porque foram tantas mentiras
ditas sobre nossa resolução, sem espaço do contraditório, que é importante a gente dizer o óbvio. Não matar bebê de 7, 8, 9 meses, mas de forma nenhuma obrigar aquela mulher, caso não queira, continuar com aquela gravidez. Foi somente isso a nossa resolução, de um artigo único e muito simples. E, doutor Rafael, do ponto de vista jurídico, eu coordenei, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, com juristas de 7 países, inclusive membros do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ernesto Silveira, o vice-presidente da Corte Constitucional da Itália, o Vari, e, enfim, professores da Espanha, da Itália, do México, da Argentina, do Brasil, e todos os 30 trabalhos que apresentamos de 7 nações mostravam que, enfim, há viabilidade, inclusive, de que a vida, no momento em que há concepção, nós temos um ser humano. E houve um dado interessante que eu apresentei quando fiz a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, na questão das células tronco-embrionárias. Houve, no início do século, um encontro da Academia de Ciências do Vaticano. Nesse encontro da Academia de Ciências do Vaticano, para discutir quando começa a vida, eles disseram que o mapa genético nós temos na primeira célula, no zigoto. Eu dizia na sustentação do Supremo que, naquela ocasião, quando foi decidido isso na Suprema Corte, na Suprema Corte, mas quando foi decidido na Academia de Ciências do Vaticano, a Academia de Ciências tinha 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum, dizendo que a vida há um ser humano no zigoto. 29 prêmios Nobel na Academia de Ciências do Vaticano, e só 2 sacerdotes, um deles era o cardeal Ratzinger, na época ainda não era papa. Então, os senhores percebem que o que está defendendo é um direito sagrado. Se eu destruir um ovo de tartaruga, eu sou um criminoso. É um feto tartarugal. Mas um feto humano. Então, juridicamente, não é só o aspecto científico, juridicamente é insustentável a posição, não é? Sim, com certeza. Na verdade, não há dúvida alguma, eu falo aqui como médico, que a vida ela começa na concepção. Ponto. A discussão que tem, essa grande confusão que dá, é que a definição de aborto na medicina é até 22 semanas. Após 22 semanas, a gente chama de antecipação de parto, parto prematuro. Já no direito, o senhor, como renomado jurista, sabe que a definição do aborto é até logo antes de nascer. Então, essa é a confusão. O problema é que nós, como Conselho Federal de Medicina, aborto ele é um ato médico e deve ser regulamentado por médicos, ou seja, pelo Conselho Federal de Medicina, que é a única instituição que representa os 600 mil médicos do país, porque nós fomos eleitos para isso. E por ampla maioria, a plenária do Conselho Federal de Medicina entendeu que a sistolia fetal é um método cruel de tortura que não pode ser utilizado nem para a pena de morte de criminosos graves, nem para a eutanásia de animais, então também não pode ser utilizado para fetos que comprovadamente, nessa idade gestacional, é importante que fique claro, eles sentem dores. Tanto eles sentem dores que quando você faz cirurgia intrafetal em bebês dessa idade gestacional, você faz anestesia intraútero. Então, foi só isso que o Conselho Federal de Medicina fez. Depois teve o PL 904, que o próprio deputado relator, ele falou que foi meio que uma resposta à suspensão da nossa resolução pelo ministro Alexandre de Moraes. Ponto, é um direito do parlamento. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele disse na decisão dele que nós não tínhamos o poder de legislar. Quem poderia fazer isso seria o parlamento. Ou seja, acabou criando um problema, porque a nossa resolução ela tinha concordância em 99% da população. Quem que vai ser a favor de matar bebê de 8, 9 meses? Praticamente ninguém. A gente não punia a mulher, a gente simplesmente proibia o médico de fazer. Quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu e jogou a bola para o Congresso, do Congresso veio o PL 904.
que aí colocou 20 anos de cadeia para a mulher que faz. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. 20 anos de cadeia para alguém, né, que acaba fazendo um aborto. Então, qual é a forma hoje de pacificar o país? É reverter essa decisão, o plenário do Supremo reverter, voltar a valer a resolução do CFM e estar resolvendo o problema. E aí o Congresso vai ter toda a calma do mundo para discutir. O que não dá, professor, é a gente continuar. Agora mesmo, acabei de receber a informação que no Hospital do Rio de Janeiro, ontem foram mortos um bebê de 24 semanas e um de 31 semanas por assistolia fetal. Enquanto a nossa resolução está suspensa, bebês de 7, 8, 9 meses estão sendo mortos. Enquanto isso, está o Congresso de recesso, está o Supremo Tribunal Federal de recesso, está todo mundo de recesso e os bebês estão morrendo. Isso é urgente. Ninguém pode dormir em paz enquanto nós não revertermos a suspensão dessa resolução. Esse hoje deveria ser o ponto mais importante do Brasil, mas, lamentavelmente, por causa do recesso de todo mundo, das férias de todo mundo, a gente está estagnado e os bebês estão morrendo. Mas o importante é o seguinte, é que não haveria necessidade do Congresso, doutor. Eu sou professor de Direito Constitucional, então titular, fui titular, comentei toda a Constituição em 15 volumes, quer dizer, e tive durante a Constituinte, nós mudamos o texto constitucional. Antigamente era direitos concernentes à vida, agora é direito, inviolabilidade do direito à vida, da própria vida. É o primeiro direito. Ora, se está na Constituição que tem viabilidade, não há necessidade do Congresso decidir. Não é uma lei ordinária de 1940 que tem que prevalecer sobre o texto constitucional. O que me parece é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes poderia dizer, pela Constituição, tendo viabilidade, e, ao mesmo tempo, a mulher que não quiser ficar, não vai ficar, vai se dar para adoção. Há filas de adoção no Brasil, quer dizer, e nem precisa saber a origem, porque, de rigor, para que a mãe não tenha esse problema no futuro de ficar com dramas de consciência. Quer dizer, nós já temos o direito. E nós estamos fazendo o seguinte: a Constituição nada vale perante uma lei ordinária. Porque se tem viabilidade de vida, se tecnicamente o Conselho Federal de Medicina é aquele que tem mais condições de falar se tem ou não tem viabilidade, se pode viver ou não extrauterinamente, como é que se pode dizer que aquela leizinha de 1940 ela prevalece até hoje? É uma lei que ainda fala em aborto terapêutico, quando nós sabemos perfeitamente que as hipóteses são praticamente inviáveis no 128. Então, me parece que nem precisaríamos do Congresso. Quer dizer, quando, com toda a admiração e amizade que eu tenho para o ministro Alexandre de Moraes, jogou para o Congresso, o problema é do Supremo. É isso que tem que ser discutido no Supremo. É isso que o Supremo tem que fazer. É a Corte Constitucional, prevaleça a Constituição, que é inviolável o direito à vida. Enfim, posição também de um velho de 89 anos que não se conforma dessa desertização, dessa falta de hierarquia em que a lei ordinária vale mais que a Constituição. Nós vamos agora aos nossos comerciais e voltamos para continuar a conversar sobre o tema. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um grande especialista, membro do Conselho Federal de Medicina, mestre doutor em medicina, em obstetrícia, em ginecologia, que é o professor doutor Rafael Parente. Me lembrei do meu amigo Pedro Parente, que foi, inclusive, trabalhou com também um outro amigo, o presidente Fernando Henrique. Mas estamos conversando sobre essas decisões e aquilo que tem sido apresentado na imprensa a respeito da decisão do Conselho Federal de Medicina, que é uma decisão que não diz que não se pode, apenas diz que não se pode matar o nascituro, porque se dá a autorização da mãe ter o filho e é dado para adoção, de tal forma que tanto faz matar no ventre materno ou tirá-lo o mesmo.
Mas como eu sempre faço um programa, eu ofereço antes, no segundo bloco, um livro, que é esse A Era dos Desafios, mostrando os desafios que a humanidade está enfrentando, inclusive em tema de valores. Mas, meu caro doutor Rafael, vamos continuar. É, o senhor fez uma observação no intervalo, que realmente é uma observação que é extremamente importante para os telespectadores. O Código Penal diz que o aborto é punido menos em duas hipóteses, no artigo 128. Se trata de uma não punição, mas não é um direito. E é isto que eu gostaria de ouvir o senhor falar a respeito agora, já que o que está se discutindo é exatamente se ela tem o direito, e aproveitar para falar sobre a objeção de consciência dos médicos que respeitam a Constituição, entendem que a vida é inviolável e não matariam de forma nenhuma. E, por fim, se pudesse ainda falar da tortura que representa a forma com que é morto um feto, um nascituro. Até porque, com anestesia, que aliás também já se utilizava nos abortários norte-americanos, se procura eliminar uma dor de um ser humano igual a nós, apenas ainda vivendo no ventre materno. Com a palavra, meu caro doutor Rafael, sobre esses três assuntos. Bom, primeiro queria agradecer pelo livro, sempre é uma honra receber. Vou começar da questão da objeção de consciência, que isso para a gente é um direito inalienável que a gente defende literalmente até a morte no Conselho Federal de Medicina. Nenhum médico, absolutamente nenhum, pode ser obrigado por absolutamente ninguém a fazer qualquer coisa contra a sua consciência, salvo em situação de risco de morte iminente. Ou seja, jamais um aborto, tirando a situação de risco de morte, qualquer médico pode ser obrigado a fazer. Isso, para a gente, é algo basilar da medicina que a gente vai defender enquanto tiver nossa gestão. A segunda questão que o senhor falou, da questão do direito, né? Exatamente, ontem eu tive uma conversa com um grande jurista e ele me deu esse toque que eu nunca tinha percebido. Na verdade, quando o Código Penal não pune, lembrar que o Código Penal é da década de 40, foi feito durante a Segunda Guerra, o motivo dele era eugenista, era não perpetuar o código genético do estuprador. De forma nenhuma era pensando na mulher. E a própria assistolia fetal ela só surgiu na década de 80. Então, quando dizem que a resolução vai contra o Código Penal, isso é mentira, porque como pode um procedimento que surgiu na década de 80 estar vinculado ao Código Penal de 1940? Mas, como o senhor já falou, o Código Penal diz que o aborto não é punível em duas situações, e mais recentemente surgiu a terceira com o STF. Mas não diz que é um direito. Então, quando diz a mulher tem um direito ao aborto, mesmo nas situações previstas, onde é que está escrito isso? Ela pode poder fazer, mas se ninguém se propuser a fazer, caso não tenha um risco de morte, que direito é esse que ela tem? Onde está escrito que isso é um direito? Porque dizem que tem que arrumar um jeito dela fazer, que o gestor tem que arrumar uma forma dela fazer, porque é um direito dela. Não, isso não é um direito. E eu acho que isso tem que ser mais debatido, isso tem que ser discutido principalmente pelo jurista nesse caso. Porque o senhor deve se lembrar que eu, enquanto secretário do Ministério da Saúde, de 2020 a 2022, quando eu fiz uma norma técnica, eu fiz diversas coisas, mas quando eu coloquei que todo aborto era crime, o mundo caiu em cima de mim. Teve a DPF 989, agora surgiu mais recentemente essa outra DPF, teve aquela portaria do estuprador que eu fiz com o ministro Pazuello, que obrigava simplesmente a seguir a lei de violência sexual, ou seja, notificar o estupro. E o mundo também caiu em cima de mim, porque a gente obrigava a seguir a lei. Então, eu acho que é importante esse debate. É obrigado a fazer como se fosse um direito ou, na verdade, ela pode fazer, mas se ninguém quiser fazer também, ninguém é obrigado a disponibilizar. Eu acho que esse é um debate que é fundamental. E, por último, o senhor falou da questão da tortura. Sim, o procedimento que é feito da sistolia fetal, pelos motivos que eu já expliquei, ele provoca uma dor excruciante no bebê, né, que pode demorar horas para o médico conseguir injetar com o bebê se debatendo. Então, a gente entendeu na votação que aquilo é um método de tortura. E aí pergunta, e se não for esse, qual outra forma? Era a forma que era feita antes, que é você ir cortando o bebê aos pedaços para ir tirando.
Então, na verdade, não há nenhuma forma de se fazer morte de bebê a partir de 22 semanas. A gente sempre vai terminar na tortura do método bárbaro. E qualquer país do mundo, o senhor sabe, como eminente jurista que é, qualquer país do mundo você tem limite para fazer aborto. O Brasil é o único país do mundo que você pode fazer aborto até com 9 meses de gravidez, e, na verdade, mesmo sendo previsto somente em 3 situações, por não precisar de boletim de ocorrência, não precisar, ninguém segue regra nenhuma, na prática, eu falo como obstetra, o aborto no Brasil é praticamente liberado. Se a pessoa chega na maternidade e diz que foi estuprada, ninguém checa nada, também não precisa notificar, o médico é obrigado a notificar, mas não notifica, e vida que segue. Então, você, além de ter o aborto na prática liberado, você também não tem limite de idade gestacional. Isso é algo realmente praticamente único no mundo, mesmo os países mais liberais. A França, por exemplo, limita a 18 semanas, a não ser em risco de morte materna, óbvio, porque nessas situações o que importa é salvar a mulher. É interessante porque, de rigor, o que nós vemos é o seguinte: no Brasil, basta a palavra. E essa palavra, inclusive sem notificação, sem nada, todos dizem foi o aborto e acabou. Me faz lembrar o doutor Rafael Parente o seguinte: uma vez o Jérôme Legendre foi entrevistado na BBC de Londres. E lá perguntaram por que ele era contra, porque na Inglaterra seria possível o aborto naquela ocasião até o terceiro mês. E ele disse: eu sei que o senhor é contra o aborto, porque, de rigor, até o terceiro mês nós não temos ainda o feto completamente formado, né, que são um conjunto de células, de tal forma que não se pode falar no ser humano. E a resposta do Jerome Legendre foi genial. Ele disse: olha, se não é um ser humano, deve ser um ser animal que lá está. Então, se a rainha da Inglaterra foi um animal durante 90 dias antes de ser um ser humano, problema típico dos ingleses. Eu fui ser humano desde a concepção. Dessa forma, o Jerome Legendre deixou o speaker até bastante constrangido. Ele era da Academia Francesa de Letras e teve aquele papel importante, enfim, na detectação do DNA da síndrome de Down, o Jerome Legendre. Então, de certa forma, é isso. Não se tem nenhuma. Se falar, por exemplo, em matar um feto de um urso-panda, das baleias, das tartarugas, os ambientalistas, os abortistas ficam todos arrepiados. Mas dá a impressão que o ser humano é algo descartável. Nós podemos liberar. E essa colocação de direito às mulheres, só para colocar, o Rafael, eu participei com alguns juristas brasileiros, inclusive a Ângela, do julgamento da Suprema Corte Americana, mostrando que não era um problema constitucional. Um dos argumentos que nós utilizamos foi o seguinte, a favor do Estado de Mississippi. Eles nos admitiram como miticúria, então participamos diretamente no processo. Um argumento que nós levamos, que diversas constituições do mundo diziam que a vida começa na concepção e tem que ser garantida desde a concepção. Nenhuma constituição do mundo até aquela época dizia que era um direito da mulher fazer o aborto. E esse argumento foi decisivo, citado, repetido, porque, de rigor, é um direito que foi criado não constitucionalmente, não pelo legislativo, mas pela imprensa, pelas mulheres, pelo feminismo, que vai apresentando sem perceber que é um ser humano rigorosamente igual a nós. Todos nós já fomos zigotos. E todos aqueles que defendem só podem defender porque as suas mães tiveram a coragem de não fazer o aborto com as pessoas que defendem hoje o aborto. Senão sentiriam na própria pele o que querem apresentar aos outros. Meu caro doutor Rafael Parente, eu gostaria das suas últimas considerações aqui para os nossos telespectadores. Não, eu queria agradecer muito essa oportunidade. A gente está num período agora muito complexo da defesa dessa resolução. Tudo leva a crer que, na volta do recesso do Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Alexandre de Moraes nos prometeu isso, que ia falar com o ministro Barroso para pautar, né, para resolver isso logo. E o Congresso, o próprio presidente Arthur Lira,
já falou que o foco dele é só a sistolia, ele não quer saber daquele negócio dos 20 anos de cadeia e tal, é a questão da sistolia. Então, é muito importante agora a mobilização da sociedade, que a gente vê muita gente falando desse tema, diferente do senhor, que esse tema sempre faz parte da sua vida, só fala desse tema em eleição, para ganhar voto, mas depois somem. Eu mesmo, chega um momento que eu me vejo completamente abandonado na defesa dessa resolução, apanhando de todos os lados. O jornal de maior circulação no país, só nas últimas 10 dias, fez 3 matérias contra mim, porque agora a gente está em período de eleições para o Conselho Federal de Medicina, sempre me juntando com a resolução, dizendo que eu tenho que sair do Conselho Federal de Medicina de qualquer jeito. Então, você tem a imprensa inteira, você tem os influenciadores inteiros, você tem a esquerda inteira batendo em você e você fica sozinho. Então, a gente precisa de apoio para defender essa resolução, para defender a vida dos bebês, né? Para defender o Conselho Federal de Medicina, porque eu tenho uma carga de casca grossa, mas muitos conselheiros, às vezes, ficam receosos, ficam com medo de defender a posição do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente precisa do apoio de vocês nesse momento tão importante da política e para os bebês. Queria muito agradecer mais uma vez essa oportunidade, professor Ives Ganda. Professor Dr. Rafael Parente, muito obrigado pela presença no nosso programa. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.